Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, um novo ano com problemas velhos. Pelo menos é o que estamos vendo aí com uma série de acidentes de deslizamentos com mortes na região metropolitana de São Paulo. E o motivo foi o grande volume de chuva registrado nos últimos dias. Professora Raquel Ronick, essa tragédia poderia ter sido evitada? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Não tem a menor dúvida de que essas mortes poderiam ser evitadas, sim. Mas isso exigiria, basicamente, uma política habitacional que envolve, inclusive, uma política fundiária, ou seja, uma política de terras, que absolutamente não existe, nem no âmbito municipal, nem no âmbito estadual, nem no âmbito federal, nos municípios e estados e no nosso país. Por que estou dizendo isso? Porque, na verdade, as ocupações de áreas que são sujeitas a deslizamentos ou a enchentes, ocupações que exigiriam, inclusive, uma forma de ocupar, porque não é que não se pode ocupar de jeito nenhum nessas áreas, mas que teria que ocupar de um jeito extremamente cuidadoso, isso exigiria um investimento prévio na ocupação dessas áreas, um planejamento, uma urbanização dessas áreas para poder receber as pessoas e uma urbanização de outras áreas que não têm essa vulnerabilidade a poder não ser tão sujeitas a desmoronamentos e a enchentes, para que as pessoas pudessem ali morar e viver. Entretanto, isso absolutamente não acontece e assim, ao não acontecer, nós estamos condenando sistematicamente a população das nossas cidades a poder morrer em função de um acúmulo de chuvas. Professora Raquel Ronick, se são conhecidas essas áreas de risco, que são mais suscetíveis aí aos deslizamentos, não deveria ter uma fiscalização para evitar que as pessoas ocupassem essas áreas? Tem que tomar muito cuidado ao responsabilizar as próprias pessoas que ocuparam áreas que são suscetíveis a risco pela sua situação. E mais ainda, tem um debate muito importante, é necessário complexificar a discussão do risco. Porque quando se fala, essa é uma grande área suscetível a risco, ou tem casas que estão em áreas de risco, não está se levando em consideração que a avaliação do risco é uma coisa muito delicada, caso a caso, situação a situação, casa a casa, e não é assim uma grande mancha definida por risco que está igualmente sujeita. Enfim, nós estamos falando de uma situação que exige uma intervenção com muito mais cuidado, com muito mais detalhe, coisa que os municípios absolutamente não fazem. E mais, nós estamos discutindo a necessidade imperiosa de termos uma política habitacional includente, especialmente voltada para quem tem menos recursos e não encontra cada vez menos no mercado uma alternativa para poder se instalar. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, quase toda semana são anunciados avanços científicos que podem ajudar na prática médica e oftalmológica. Quando e por que esses avanços demoram a chegar no dia a dia das clínicas e hospitais? Olá, de fato, examinando o dia a dia da prática clínica, dos recursos médicos, intervalos que vão de décadas, a gente observa que muita coisa se modifica, melhora, torna o tratamento mais seguro, mais rápido e os exames, a forma de fazer diagnóstico, mais eficiente. Porém, a gente observa também que, acompanhando a ciência, praticamente toda semana, artigos científicos, alguns com significativos avanços até, para reconhecer,
tratar doenças, aparece. Quais são os passos que fazem eles definitivamente chegarem ao dia a dia ou ficarem num compasso de espera, aguardando para serem incorporados ao tratamento, à terapêutica? Vou dar alguns exemplos de coisas que muitos médicos teriam interesse ou de antemão vontade de aplicar, porque já existe comprovação científica ou boas evidências de que são eficientes, mas que não existem disponíveis no mercado, na indústria, dentro dos hospitais. Entre eles, a possibilidade de se prevenir uma infecção relacionada à cirurgia de catarata com injeção intraocular ao final da cirurgia de antibiótico. Estudos vêm mostrando a eficiência disso e a superioridade comparada ao uso de colírios no pós-operatório, inclusive o trabalho do Dr. Matias Meller, recém-defendido e publicado na Unicamp. Outros exemplos também são possíveis, como a possibilidade de se usar soro autólogo ou insulina como cicatrizante para a córnea, já descrito em uma série de relatos, a possibilidade de usar alguns quimioterápicos anticancerígenos, antimitóticos, no tratamento de pequenas neoplasias na superfície ocular, que também não encontram respaldo ou possibilidade de serem encontrados nas farmácias, serem prescritos. Uma outra estratégia também é a contenção da miopia infantil através do uso frequente de colírio. Essas terapêuticas foram investigadas e mostraram alguma validade. Porém, alguns achados não chegam rapidamente ou não despertam interesse de serem aplicados porque correm problemas de risco comercial. Por exemplo, competem com medicações largamente estabelecidas que estão bem consideradas pela classe médica, ainda que se suspeite que sejam essas outras inferiores. Outros tratamentos acabam não chegando à prática porque atendem a uma pequena parte das pessoas e, assim, os métodos de avaliação de segurança se tornam caros e arriscados. E, da mesma forma, alguns outros recursos acabam não encontrando interesse para que sejam levados adiante nas instâncias regulatórias. Dessa forma, é possível a gente observar que, examinando aí o baú da ciência, deve existir muita solução para problemas que nós já encontramos no dia a dia. Porém, é errado considerar que o obstáculo seja regulatório. Na verdade, agências reguladoras de saúde, FDA, Anvisa, as europeias, japonesas e outras, estão aí para garantir a segurança da população, proteger. Dessa forma, bons dados, que algumas vezes requerem tempo de cientistas, tempo de médicos, disponibilidade de pessoas a serem estudadas, recursos financeiros, acabam não chegando à prática clínica. E essa talvez seja a melhor explicação. Torcendo para que bons, seguros e eficientes avanços brindem a nossa população no futuro próximo, eu agradeço e me despeço. Obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, a sua coluna vem divulgando muito a importância do modernismo. E agora, às vésperas do centenário da Semana de Arte Moderna, o que o senhor tem para nos contar? Nas vésperas do aniversário de 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo, de 13 a 18 de fevereiro, é impossível não abordarmos esse evento histórico que é um verdadeiro mito. Talvez o que mais represente o paulistocentrismo na cultura brasileira. Inegável seu valor, mas é vital que a crítica esteja presente nessas comemorações. As instituições culturais da cidade de São Paulo, em sua grande maioria, programaram exposições, eventos e seminários para essas comemorações. A própria USP formou uma comissão para promover esse debate em suas instâncias culturais e acadêmicas. A primeira grande exposição revisionista na cidade foi organizada pelas curadoras Araci Amaral e Regina Teixeira de Barros, a convite do Museu de Arte Moderna de São Paulo, ainda no ano passado, de setembro a dezembro.
Moderno onde, moderno quando? Esta primeira grande exposição foi organizada por uma lógica historicista, elegendo como marco temporal inicial a virada do século XIX para o século XX, até a implementação do Estado Novo por Getúlio Vargas em 1937. Tem como referência o processo de modernização do país e o papel da arte nesse processo de transformação socioeconômico, político, cultural, porque passou o Brasil, considerando seu vasto território. Foi dividida em 3 núcleos: os pré-modernistas, as obras e os artistas participantes do evento no Teatro Municipal e os desdobramentos do movimento até 1937. No entanto, a exposição que destacamos em nossa primeira coluna de 2022 é a que está em cartaz na Galeria de Arte do SESI Fiesp desde 10 de dezembro e que permanecerá aberta ao público até o final de maio deste ano. E a exposição Era uma Vez o Moderno? Assim como Moderno onde, moderno quando, a exposição Era uma Vez o Moderno está organizada no eixo temporal histórico. Considera, como marco inicial, a primeira exposição individual de arte moderna realizada em São Paulo em 1910, com obras da artista alemã imigrante Emma Voss, e se estende até o início dos anos 40, quando os principais artistas e articuladores da arte moderna em São Paulo deixam de operar coletivamente, em grande parte desmotivados diante da escalada autoritária do Estado Novo e da ditadura Vargas. Em meados do século passado, o modernismo foi apropriado pela história oficial, constituindo-se em matriz cultural de uma jovem nação, fato amplamente explorado por essa coluna de rádio. Praticamente, o mesmo eixo temporal histórico organiza ambas as exposições. Mas Era uma Vez o Moderno merece destaque aqui, pois cria uma dinâmica expositiva diferenciada ao investir nas relações humanas, tendo como epicentro o Grupo dos 5, formado pelas artistas Anita Malfatti e Tarsila do Amaral e pelos escritores Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Soma-se a esse seleto grupo outros importantes nomes do nosso modernismo, como Manuel Bandeira e Di Cavalcanti. Esses personagens dialogam entre si, como também estão referenciados por exponentes do modernismo europeu, substancialmente presentes na exposição, seja por meio de suas obras, como também por meio dos seus escritos e manifestações discursivas. Ao dispor, conjuntamente no espaço da Galeria do SESI, obras de arte, textos, documentos e depoimentos verbalizados e dramatizados por avatares digitais em sinergia direta com a presença do visitante, Era uma Vez o Moderno propõe uma dinâmica expositiva singular e poderosa. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, começando o ano, qual é o papel da mentoria na formação de cientistas? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, nesse início de 2022, gostaria de retomar um assunto que é de extrema importância no empreendimento científico, mas nem sempre é adequadamente reconhecido: a mentoria de jovens pesquisadores. Há cientistas que, além de deixarem impressionantes legados por suas descobertas, também criaram escolas de pensamento. Dentre os vários cientistas que admiro, principalmente físicos por vício da minha área de atuação, há aqueles que foram extremamente geniais, como Richard Feynman. Mas é difícil passar a genialidade adiante. Feynman produziu uma coleção de livros didáticos e outras obras, mas não deixou uma escola. Enrico Fermi, por outro lado, deixou escola, assim como Isaac Isidore Rabi, que orientou uma longa linhagem de laureados com o Prêmio Nobel. Na França, Alfred Kessler, Nobel em 1966, orientou Claude Coentin-Nudy, Nobel em 1997, que orientou Serge Haroche, Nobel em 2012. Fiz minha formação doutoral nessa escola de pensamento, no grupo liderado por Serge Haroche e Jean-Michel Raymond. Gosto de comparar o trabalho de cientistas que atuam em universidades como uma espécie de corrida de revezamento. A pista é infinita e sempre vale a pena continuar correndo.
Durante a carreira, vamos passando bastões para pessoas mais jovens, que passam a correr ao nosso lado, passando adiante mais bastões. É um dos grandes prazeres da vida universitária acompanhar o crescimento dessas pessoas e vê-las nos superarem. Um amigo escreveu recentemente numa rede social que a síndrome de impostor, da qual nunca nos livramos, é fortemente alimentada pela participação em comitês de seleção de candidatos à docência, em que quase todas as pessoas que precisam ser dispensadas ainda parecem bem melhores do que você. Mas bem ao espírito da corrida de revezamento, ele acrescentou que outro colega sempre comenta: se não conseguimos contratar pessoas melhores do que nós, estamos perdendo nosso tempo. Que reconhecimentos existem para a mentoria científica? No Brasil, temos os prêmios de tese da CAPES, em que o orientador recebe um pequeno auxílio financeiro. De maior impacto internacional, a revista britânica Nature criou um prêmio específico para excelência em mentoria científica, outorgado anualmente desde 2005, sempre com foco num país ou região. O prêmio de 2021 foi voltado ao Brasil. Há 2 categorias de premiação, uma para mentores mais experientes, Lifetime Achievement, e outra para mentores em meio de carreira, Mid-Career. É um orgulho para a USP que o prêmio para mentores mais experientes foi concedido ao professor Carlos Frederico Menck, do Instituto de Ciências Biomédicas, ICB. Ele já orientou 13 mestrados, 37 teses de doutorado e supervisionou 22 pós-doutorandos. Essas jovens e esses jovens que passaram por seu laboratório seguiram carreiras diversas, algumas prosseguindo na vida acadêmica, no Brasil e no exterior, outras atuando em educação em diferentes níveis, outras atuando em empresas, como consultores científicos ou como gestores. Além da quantidade impressionante de discípulos, o que faz do professor Menck um grande mentor? Sua atitude de orientação. É fundamental gostarmos do que fazemos. As questões científicas guiam o trabalho dos estudantes. As sugestões do orientador são apenas sugestões. Estudantes precisam de liberdade para experimentar em busca das soluções. Responder questões científicas nos faz aprender muito mais do que apenas resultados experimentais brutos. É preciso haver absoluta confiança recíproca entre ele e seus estudantes. Uma de suas declarações à revista Nature é particularmente tocante. A maioria de seus estudantes tornaram-se seus amigos para toda a vida. Ele considera essa a maior conquista da sua atividade de mentoria. Os inquebráveis laços de amizade que se formam entre mentores e discípulos são uma forte ilustração da entrega de bastão na corrida de revezamento em que os discípulos passam a correr junto de seus mentores. Já mencionei nessas colunas a relação que o orientador de doutorado do meu pai manteve com ele e com a nossa família. Durante a minha infância, sempre achei que ele fosse meu avô paterno. Ao crescer, soube que ele se definia como vovô auxiliar. Já tive o privilégio de entregar alguns bastões e me orgulho muito de ter aberto portas para algumas pessoas jovens e talentosas. É incomparável o sentimento de ver que se maravilham como eu ao desvendarem segredos da natureza. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussensweig. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Professor Guilherme Wisnik, seja muito bem-vindo depois de merecidas férias. E eu queria já perguntar qual é o tema que o senhor vai tratar na sua primeira coluna do ano. Bem, Márcia, eu queria saudar os ouvintes e as ouvintes da Rádio USP nesse novo ano de 2022, a você também. Dizer que eu espero que esse ano seja um ano importante de mudança, de virada no Brasil e no mundo, mas sobretudo no Brasil, é um ano eleitoral fundamental. Mas, no entanto, para começar o ano, nessa minha primeira coluna, eu infelizmente tenho como tema um tema sinistro, muito duro, muito difícil, que mais uma vez nos joga na cara a realidade absurdamente violenta do nosso país, que foi o assassinato recente do congolês, Moise Kabagambi, de forma brutal, cruel e covarde, um imigrante africano, como todo mundo sabe, cuja família saiu da violência da guerra civil em busca do Brasil e encontrou aqui essa morte absurda, Um trabalhador
precarizado, informal, de um quiosque de praia, de uma área de elite da cidade do Rio, de uma cidade, de um país, de uma sociedade que virou miliciana, né? Que vai parecendo que vai deixando de ser uma sociedade com as regras republicanas para se tornar absolutamente miliciana, e essa morte escancara isso, né? Uma morte covarde, porque vários homens batendo nele até a morte, enfim, é terrível. Alguma coisa que me lembrou, num flash, quando o índio Galdino Jesus dos Santos, em Brasília, em 1997, foi queimado vivo enquanto dormia num ponto de ônibus. Naquele momento, no final dos anos 90... eu me lembrava da canção O Cu do Mundo, de Caetano Veloso, né? A sociedade de linchadores, né? A mais triste nação na época mais podre. Isso podia piorar, como a gente vê hoje, né? O Brasil vai numa direção de piora cada vez mais dessa rota. Aqueles linchadores, delinquentes, playboys de Brasília, agora são milicianos que estão por toda parte. Professor, o senhor disse que ia tratar de mais um tema. O segundo assunto da minha coluna de hoje, que se junta com esse, que também é triste, mas de forma diferente, é a morte da cantora Elza Soares, maravilhosa Elza Soares, que morreu em janeiro, aos 91 anos. No caso, uma morte de uma pessoa já com muita idade. Então, a tristeza que esse fato nos traz também nos traz a alegria de ver no percurso da Elza cumprir-se um desenho lindo, maravilhoso da carreira de uma mulher negra, cantora, divina, cuja carreira afirma a potência da sua trajetória, que teve muitas dificuldades na vida, né? Na morte da Elza se lembrou muito o preconceito todo envolvendo a relação dela com Garrincha, o fato de ter sido obrigada a casar com 13 anos, ter tido vários filhos que morreram. Mas não é esse o ponto, né? Eu acho que a Elza não deve ser usada para se pensar uma história de superação, mas sim saber-se da dificuldade de uma mulher negra como ela, com todos os percalços, e, no entanto, o quanto ela conseguiu transformar isso em afirmação artística, em afirmação do lugar da mulher negra, com sua voz incrível, com aqueles rugidos que só ela sabia fazer, que estão entre o samba e o soul e o blues, que se tornaram uma marca característica. Eu queria celebrar a vida de Elza Soares nessa coluna de hoje e terminar tocando um trechinho de A Mulher do Fim do Mundo, composição de Rômulo Frois com Alice Coutinho, para os ouvintes da Rádio USP e para o nosso início de ano. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. No retorno da coluna de hoje, o assunto envolve esse começo de ano, com uma nova onda de Covid-19 e a chegada da época de chuvas nas nossas cidades. Bom dia, Denis. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Estamos retomando a nossa coluna Cotidiano na Metrópole, nesse ano tão importante de 2022.
quando temos expectativa de grandes mudanças no país, com as eleições que acontecerão em outubro, e quando também se comemoram 2 eventos tão importantes, como o bicentenário da independência política do país e o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, que foi tão importante para a arte e para a cultura brasileira e também para a cidade de São Paulo, pois o evento aconteceu aqui no Teatro Municipal. Mas, infelizmente, o ano de 2022 está começando de maneira muito triste e trágica. Retomamos a pandemia da Covid, ou seja, estamos vivendo aí uma terceira onda, com uma média diária que já está superando 750 mortes por dia e com um número de casos absolutamente recorde. Apenas a vacina foi o que evitou que nós tivéssemos aqui uma tragédia ainda maior. Portanto, é fundamental que a gente garanta, a vacinação para todos, principalmente aquelas crianças que ainda não se vacinaram, principalmente aquelas pessoas que resistem ainda a serem vacinadas. Todos precisam ser vacinados para a gente conter essa terceira onda e também evitar as aglomerações, as festas, garantir o isolamento para evitar mais contaminação. Mas, por outro lado, além dessa terceira onda da Covid, vimos nesse começo de ano eventos extremos que geraram cerca de 90 mortes na Bahia, em Minas e mais recentemente aqui em São Paulo, que geraram também uma situação de muita tristeza, com cidades debaixo d'água, com desabamentos de casas, com deslizamentos de terra, com soterramento de patrimônio histórico em Ouro Preto. Em suma, vivemos um momento muito triste e que, infelizmente, com a emergência climática, poderão se repetir com mais frequência. Precisamos preparar nossas cidades para evitar que os efeitos desses eventos extremos sejam cada vez mais graves. Como é que a gente pode se preparar para esses eventos extremos? Bom, Denis, temos que ter claro que os eventos extremos vão acontecer cada vez com mais intensidade e com mais frequência, em função da emergência climática que já tratamos inúmeras vezes aqui na nossa coluna. E por isso as cidades precisam se preparar para enfrentar essa questão, que é uma questão que nós não podemos mais dizer que é excepcional. Quando se fala choveu mais do que a média dos últimos anos, que a média do século, isso é o normal, vai chover mais sim. E, portanto, nós precisamos nos preparar para evitar que a gente perca vidas e que tenhamos tantos prejuízos com as inundações, com as enchentes, com os deslizamentos. Nós precisamos ter medidas emergenciais, aquilo que a gente chamaria de criar cidades mais resilientes ou cidades mais preparadas para enfrentar esses eventos extremos, podendo alertar a população, retirar e conter as áreas de risco. E, por outro lado, nós temos que ter medidas estruturais, principalmente na área do planejamento urbano e da produção de habitação social. Nós precisamos garantir que as áreas de fundo de vale elas sejam liberadas de ocupação. E nós só vamos conseguir isso com uma forte produção habitacional. Uma produção habitacional que evite que as pessoas sejam obrigadas a ir para a área de riscos. Às vezes as pessoas não vão para a área de risco porque querem, elas vão para a área de risco porque não têm alternativas habitacionais. É por isso que ocupam encostas, é por isso que ocupam beiras de córrego, e a produção habitacional precisa ser feita principalmente pelos governos com subsídio, porque é a população mais pobre, aquela que não consegue adquirir uma habitação no mercado, que são as mais prejudicadas com esses eventos. É fundamental que se retome aquilo que o governo federal interrompeu, que é o atendimento à faixa 1 dos programas federais, do antigo programa Minha Casa Minha Vida, que foi paralisado para essa faixa. É fundamental que o governo estadual retome uma produção massiva de habitação, como teve no passado e que também interrompeu nos anos mais recentes. E é fundamental também que a prefeitura atue fortemente nessa área. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.